boa tarde, bom dia, boa noite a todos que vão nos ouvir aqui. Este é mais um podcast, o podcast do Catálogo de Tradutores, e hoje com a honrosa e maravilhosa presença da professora Ana Júlia Perrotti Garcia, que todo mundo no catálogo, vamos até usar uma expressão bem vulgar, todo mundo paga um pau para ela. Além de uma pessoa queridíssima, é um exemplo de profissional nas traduções, nas interpretações, na audiodescrição, tudo que ela toca vira ouro. Ai, Bem-vinda, que professora bom. Ana Júlia. Muito obrigada, Nani. É um prazer estar aqui. Eu também pago um pau, entre aspas, para o catálogo. Que a ideia foi genial. A reunião de pessoas, de profissionais cada vez mais maravilhosos. Cada vez que eu converso com vocês, estão ganhando o mundo, são áreas diferentes, temas diferentes e sempre aquela qualidade. Muito bem, muito obrigada. E com Hoje, aquele então, estamos gatinho aqui. charmoso, né, de símbolo. Isso. Sim, as nossas, como é que é? As nossas mascotes, os nossos Sim. gatinhos são os nossos mascotes. Funcionam bem. Bom, hoje nós temos uma motivo a mais para falar com a professora que a gente já adora falar, que é o lançamento de uma obra que eu tenho certeza que já virou referência no país e talvez em todos os países, quiçá, de língua portuguesa, e quem sabe E até de língua inglesa. aguardem, Olha só. E aí aguardem. vocês vão descobrir por que que também os países de língua inglesa, já já, para quem ainda não ouviu falar da obra, é o Quando o Dr. Jekyll e Mister Hyde encontram o médico e o monstro, edição bilíngue com tradução comentada desta criatura que vos fala hoje, que é uma das melhores tradutoras que nós temos no nosso país. Professora, então vamos lá, para a gente começar a aprofundar nisso, nós temos algumas perguntas. Beleza. Professora, a que você atribui a popularidade, a universalidade e até a perenidade desta obra, né? Que motivos principais? E por que que ela não foi considerada ou ainda não é considerada canônica? Quando você começou lá a sua pesquisa nos anos 2000, essa era uma preocupação sua, né? Se a academia ia ver Sim, bem esse exatamente. tema. Fala um pouquinho para nós nesse Bom, sentido. então o que acontece é o seguinte: a primeira coisa é um fascínio, e como eu levanto muito bem lá na tese, fenômenos editoriais. Então, eu levantei naquela época, até 2010, 12 fenômenos editoriais. Depois disso, nós revisitamos agora há 2 anos, a convite do pessoal do GREAT, né, que é o grupo de estudos de adaptação e tradução. Eu fui convidada a participar naquele Dia das Bruxas e tal. Eles falaram: vamos reunir pessoas que traduziram Frankenstein, que traduziram Médico e o Monstro, que traduziram livros assim, literatura de terror e horror. E eu revisitei os fenômenos editoriais. Será que hoje ainda tem esses fenômenos? Será que continua se publicando em português? O Médico e o Monstro? Sim, até hoje estão de pé aí, todos eles e mais. Então, agora existem outros fenômenos, porque agora a gente tem e-books, por conta de você poder, de repente, é um livro que já está em domínio público. Qualquer pessoa pode pegar esse texto em domínio público e traduzir. Nós temos várias traduções já diferentes, além de todas as traduções, entre aspas, oficiais, nós temos traduções meio que autorais de várias pessoas em e-books circulando, tanto em Amazon quanto em outros lugares. Então, vão surgindo novos fenômenos, novas coisas relativas. E o meu medo, quando eu fui começar e escolhi Robert Louis Stevenson, era exatamente esse. Eu olhava para os lados e tinha pessoas estudando Cervantes, Shakespeare, e eu, como ousas querer chegar vamos dizer, Meca, no máximo, no ponto máximo, que seria um doutorado,
e tratar de Robert Louis Stevenson. E eu achava que, além de tudo, era uma obra pequena, entre aspas, dele, porque, para quem não sabe, Robert Louis Stevenson também é autor da, por exemplo, A Ilha do Tesouro, que é um livro fisicamente maior. Então, vamos dizer que teria mais conteúdo para se analisar num doutorado. O Médico e o Monstro são 98 páginas, é quase um folheto, é quase, né, não chega a ser, é um livreto. E, de repente, assim que eu comecei a fazer o levantamento, eu fui conversar, levei o projeto para a professora Lenita Esteves, e a Lenita foi super aberta, falou: não, tá ótimo, queremos, aqui você pode fazer tal. E aí fiz todo o processo. Quem faz o processo do doutorado da USP sabe que é um processo lento, você vai fazendo várias provas, todas as provas são eliminatórias. A cada ano tem pessoas que passam em 2, aí no ano seguinte começa daquela que você, até onde você foi aprovado, e vai fazendo. Então, assim, eu estava, né, pensando, meu Deus, como é que vai ser isso? E o projeto mesmo é lá na frente. E aí, realmente, eu fiz todas as fases, cheguei, quando apresentei o projeto, e foi aceito. Eu falei, meu Deus, mas eu sempre pensando, que bom que aceitaram, mas é um livro pequeno. E quando eu comecei a fazer o levantamento e descobri 98 traduções diferentes, e quando a gente fala de 98 traduções diferentes, eu não estou dizendo assim, a editora Record publica este ano e republica o ano que vem, contou 2 vezes. Não. Se é a mesma editora e o mesmo tradutor, eu contava como uma, mesmo sabendo que algumas editoras já publicaram mais de 300 edições daquela tradução, mas conta como uma só. Então, a gente tinha, na época, 98 tradutores diferentes em editoras diferentes que já tinham traduzido e publicado O Médico e o Monstro, traduções oficiais. No Ou levantamento seja, que ela é agora, popular impossível inegável. negar. É E inegável. aí eu comecei a ver pelo viés da adaptação, e a adaptação é infinita a quantidade de produtos, a quantidade de coisas, até elementos, vamos dizer, tem um gin e um licor do Médico e o Monstro, então tudo que tem 2 cores, ou que tem 2 texturas, 2 coisas opostas, de repente já surge o Médico e o Monstro, Jekyll and Hyde, licor, o Jekyll and Hyde, restaurante, o Jekyll and Hyde, carro. Então, assim, é uma coisa que está na mente das pessoas. E eu acredito que esse fascínio se deva à universalidade dessa sensação da gente conviver com pessoas ou conviver em ambientes em que você imagina que ele seja uma coisa e, de repente, num passe de mágica, passa a ser uma outra. Inclusive, numa dessas minhas últimas reflexões, que deu origem, inclusive, a um outro livro que futuramente poderemos vir a conversar sobre ele, mas eu percebi que, além de tudo, além da questão do alcoolismo, além da questão das drogas, porque o que é essa magia que transforma uma coisa boa e ruim? Cada um entende como uma coisa, entende como o álcool, entende como as drogas, entende como o dinheiro, né? Tem várias leituras que a gente pode fazer do que é que faz essa mudança de um Jekyll virar um Hyde. E dali a pouco voltar a ser um Jekyll, e quem não viu, jurar que é. E aí eu cheguei à conclusão que, mais atualmente, nós também podemos olhar tudo isso sobre o viés da pessoa que tem um transtorno de personalidade, da pessoa que tem uma questão mais, vamos dizer, voltada para o narcisismo. Então, o narcisismo, que é um assunto que se fala hoje, a personalidade narcísica, o Jekyll nada mais era do que um narcisista.
Ele era uma pessoa, tanto que quem não via as atrocidades jurava por Deus que ele era maravilhoso. Imagina um médico respeitadíssimo, quem vai falar dessa pessoa? Então, assim, existem mil vieses. Então, acredito que A presença do realmente espelho está ligada a esse Narciso, né, Ana Júlia? Dá para a gente exatamente, entender. exatamente. Espelho oval, espelho pivotante, ele leva essa ideia, né, de que quando ele se olhava, ele sempre estava se vendo maravilhoso, ele estava se vendo, e ele queria, porque o narcisista gosta de ter essa transformação e sentir que se transformou e que ninguém percebeu, né? Então ele no Uhum. espelho perceber que está mudando, o que para nós, pessoas fora desse espectro ou dessa questão, para nós é uma coisa que causa horror, para eles causa um prazer infinito, né? Muito bem. Ana Júlia, agora, qual era o foco inicial que você pretendia para o seu doutorado e que acabou não cabendo por causa desse motivo que você acabou de explicar? Parecia um desafio pequeno, porque a obra não era exatamente grande, parecia uma coisa, e quando você foi ver, foi um volume imenso, você teve que fazer escolhas lá no doutorado, e por isso que de lá para cá você publicou diversos outros artigos ainda sobre o material que você foi estudando e pesquisando novas coisas até chegar nessa obra agora. Então, que foco principal que estava lá e você não conseguiu dar conta que você agora mergulha nessa obra deste ano? Então, o que aconteceu foi o seguinte: quando chegou na qualificação, o meu texto para a qualificação tinha mais de 500 páginas, porque ele tinha toda essa vertente historiográfica desse levantamento, dessas coisas, e tinha a análise comentada da tradução. E o professor John Milton, que estava na minha banca de qualificação e depois estava na minha banca de doutorado, chegou e me disse assim: olha, você vai ter que cortar na carne, você vai ter que escolher. Ou isso vai ser historiográfico, ou isso vai ser tradução comentada. E as traduções comentadas que eu tinha feito no doutorado, que eu tinha realmente preparado, eram comentar traduções de outras pessoas. Então eu falei, ok, vou deixar isso de lado, porque isso na verdade não era meu, era comentando sobre as traduções das outras pessoas. Então ficou um capítulo sobre a biografia do Stephenson, um capítulo falando sobre a obra, um capítulo focando nos fenômenos editoriais e somente um levantamento pela questão historiográfica das 98 traduções, a grande maioria delas, inclusive, eu tinha a capa, consegui a editora de muitas, consegui o nome do tradutor, porque a gente sabe que tem muita editora que acha. Agora, por sorte, isso já está mudando, mas no passado, digamos, há uma década ou um pouco mais, tinha muita editora que achava que você choveu e a obra brotou em um outro Isso. idioma, né? Porque não coloca o nome do autor, do Fez a tradutor. tradução, do nada, do Exatamente, nada. né? Fui ungida ali. Talvez o Gutenberg, quando criou a imprensa, criou também alguma coisa em que você põe um botão e escolhe o outro idioma e ele sai, né? Alguma Ou coisa seja, assim. já existia um E chat GPT há muitos exato, séculos, olha com uma só, eficiência olha só. maravilhosa e ninguém sabia, tá vendo? Então, assim, principalmente isso acontecia muito nos quadrinhos, quadrinho nenhum tem. Eu acho que de todos os quadrinhos que eu levantei nessas 98 traduções, nenhum deles tem o nome do tradutor. Isso no primeiro levantamento, isso melhorou muito, gente. Temos uma boa notícia. Nesse Ótimo. levantamento que eu fiz agora, já 10 anos depois da finalização da tese, em 2022, né, que seria 2012, 2022. Em 2022, que eu fiz o levantamento, que a Silvia me chamou e falou: olha, eu quero apresentar no Great durante a semana, e eu refiz, falei: olha, vamos revisitar. Então, eu percebi que das coisas, muitos tradutores, a grande maioria das edições da última década,
já tem o nome do tradutor, talvez não onde a gente gostaria, na capa, mas já tem na ficha catalográfica, já é alguma coisa, né? Já é um ser de carne e osso que fez aquilo já, Sim, né? sim, já fica claro que O existe uma nome, profissão, que existe um profissional e que esse profissional é citado. muito bem. É, evoluímos, né? Vamos indo, vamos Professora indo. Ana Júlia, me diga uma coisa. Eu vi na sua apresentação dessa obra que você faz questão de reapresentar o Stephenson para nós, né? Com mais elementos do que seriam de fácil encontro pela internet, enfim, em outras publicações das obras dele, né? Então, eu queria saber em que medida e por que foi importante buscar mais informações sobre o autor. Nesse sentido, vou destacar algumas, 2 ou 3 abordagens que talvez Hum, possam fazer diferença para o nosso interesse. Por exemplo, a religiosidade, né, em que medida ela foi motivadora do autor nessa ficção, na sua opinião, a despeito dele ter se tornado ateu. Em que medida as doenças e as alucinações provocadas pelas drogas medicinais que ele usava para controlar a dor também interferiram, né, fizeram sim, essa obra ter essa característica fantástica finalmente, abordagem psicanalítica, né? Em que medida ela vai também, já que a ideia da obra veio de um sonho, como esses 3 elementos, conhecer esses 3 elementos da biografia do autor fizeram diferença na escolha dos termos, nas escolhas que um tradutor tem pela frente, né? Não só de vocabulário, mas até às vezes de eixo mesmo, né? sim, Para a sim, tradução dessa das obra. motivações, porque de repente aquilo, quando você tem uma tradução contemporânea, muitas vezes você tem um vídeo da pessoa dando uma palestra e falando sobre o livro. Então, é muito mais fácil da gente recuperar e da gente inferir por que será que a pessoa escolheu esse termo, ou até perguntar. Eu traduzi agora, há uns anos, o Hyde, que é a história do médico e o monstro contado pela visão do monstro. Então, deram a voz ao monstro. O Daniel Levine fez esse texto e eu traduzi. A Uma Record me abordagem bem chamou. contemporânea, uma abordagem Isso. muito bacana, bem? A Record me chamou, inclusive, quem quiser, olha, está aqui o livrinho, podem procurar aí nas livrarias o Hyde para ler, porque é o médico e o monstro contado pelo monstro. E eu, quando tinha dúvidas na tradução do Hyde, eu escrevia para o Daniel Levine, eu tinha ele no Instagram, eu perguntava as coisas. Por que você escolheu colocar esse nome do bar? E o mais engraçado, gente, é que nem sempre ele sabia me responder de bate-pronto, porque muitas vezes o autor, ou seja, mesmo vivo, mesmo contemporâneo, mesmo você tendo acesso, muitas vezes a gente não consegue a resposta, porque eu perguntei para ele, por exemplo, por que você escolheu esse nome para tal coisa? E ele falava, posso pensar? E aí depois ele vinha Perfeito. me falar, olha, então, eu estava pensando, eu acho que na minha infância aconteceu tal coisa, eu conversei com a minha mãe e perguntei, e aí, porque tem coisas que a gente faz, principalmente na hora que você está escrevendo alguma coisa autoral, que você não é subconsciente, aquilo às vezes Sim. você, né, um ato falho ou uma coisa que vem assim. E no caso da tradução do Médico e o Monstro, do livro do Robert Louis Stevenson e da minha tradução comentada, primeiro eu estava focando em pensar também o que seria difícil para alguém que não tinha o conhecimento que eu tinha, porque chegou uma hora que eu já tinha lido tanto, só para a biografia de Stevenson eu li 8 biografias, livros biográficos enormes, cada um deles sobre a vida do Stevenson, e é muito legal de ler, porque às vezes você vê autores diferentes contando o mesmo trecho com outros vieses, com outras Hum. ópticas. E aí, qual delas eu vou seguir? Ele falou, ele foi morar em Samoa no fim da vida para fugir de coisas que ele fez, ou ele foi morar em Samoa porque ele cansou de viver na sociedade?
ou ele foi morar em Samoa porque ele era uma pessoa com problemas de saúde profundos e precisava de um lugar mais aprazível, né? Então, cada biógrafo. E aí, o que eu fiz? Eu não vou tomar partido, eu vou comentar o que cada um. Então, Fulano disse isso, Cicrano disse isso, Fulana falou isso, e aí a pessoa que está lendo vai poder, na hora que vê o livro, pensar e tirar suas próprias conclusões, até porque, na verdade, não existe uma resposta, né? Não existe como a gente saber por que certas coisas influíram. A figura mesmo da Cami, que era uma babá que ele tinha, é uma figura controvertida nas biografias. Alguns dizem que ela foi colocada ali pelo pai, que era extremamente religioso, extremamente rigoroso, para uma iniciação sexual ou não, ou para uma iniciação religiosa. Então, assim, conforme você vai Ela lendo, era calvinista ferrenha, né? cada um tem a sua maneira de interpretar a colocação da Cami e trechos do livro. E uma coisa que chama muito atenção nesse livro, e aí nas adaptações, futuramente, gente, voltaremos aqui para falar sobre as adaptações, aí a gente fala mais sobre isso, mas nas adaptações, sempre ele tem alguma figura feminina. E o livro em si, nas 98 páginas, tem referência a pouquíssimas mulheres, a grande maioria delas não tem nome, então elas não são nomeadas, e mesmo que tenha nome, elas não têm voz. Pouquíssimas delas falam alguma coisa. Geralmente tem um homem, uma voz masculina que está, vamos dizer, validando o que ele reporta que aquela mulher falou. Então, nem sabemos, na verdade, se a mulher falou aquilo mesmo, porque, de repente, o delegado diz que a vizinha falou tal coisa, ou seja, a mulher não tem voz para ela chegar e se apresentar e dizer. E o livro é o tempo todo, é o universo masculino, eles se reúnem, eles sentam, e o prazer vamos dizer assim, até um prazer mental ou qualquer outro, mas só vem da relação dos homens todos sentados ali, bebendo e conversando, se bastam, eles se bastam. Então, assim, tudo isso é um reflexo do que ele viveu e de muita coisa que ele passou, né? De repente, a figura feminina que foi apresentada para ele era uma figura para estar ali ajudando ou serviçal. Então, existe no livro vários serviçais, várias pessoas que estão sempre em posições, vamos dizer, submissas, o que também pode ser uma alegoria para lembrar essa figura da pessoa que é narcísica, porque para a pessoa narcisista, tudo em volta, né, é inferior. Então, de repente, pode Sim. ser isso também, não sabemos. Olha, muito interessante. Ouvindo você falar agora, me passou também pela cabeça que se a gente pegar a abordagem psicanalítica, se são as vozes todas masculinas, uma possibilidade forte é que são todas múltiplas personalidades de um mesmo ser, de É, repente. A gente tem as duas principais, o médico e o monstro, mas a gente teria um uma, é, universo, né? um De contínuo, assim, de não dupla personalidade, mas múltiplas personalidades mesmo, né? Eu ia falar sim. em esquizofrenia, mas isso já é outra história. Então, vamos Já seguir aqui. eu fui em 2014, eu fui para a Austrália num congresso de Stephensonistas em que estudavam o Stephenson, mas havia algumas pessoas, acho que 3 ou 4 especialistas que estudavam o Médico e o Monstro, né, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, e havia uma pessoa dos Estados Unidos, uma senhora que ela era psicanalista e ela estudava esse viés, estudava o posicionamento das mulheres, estudava. Então, assim, é muito interessante, tem muita coisa interessante a respeito. Com certeza deve ser muito interessante. Quanto mais a gente conversa, mais Sim, vai abrindo possibilidades. Bom, mas isso é a grande magia da literatura, né, Ana sim, Júlia? É por sim. isso que é tão bom.
Bom, agora vamos entrar um pouquinho, gente, na parte mais da obra mesmo. A gente está falando de literatura, a gente está falando do autor, porque a gente começa do começo, né? Olha que coisa linda. Desde a capa já dá aquele gostinho de quero mergulhar, né, gente? Para Então quem está vamos lá. assistindo só o áudio, eu peguei agora, eu faço audiodescrição para vocês, não tem problema. Eu peguei agora o Ai, livro na mão, tá? E o livro tem 353 páginas, então é um livro de quase 2 dedos de largura, assim, ele para em pé, tá, gente? Ele para em pé. Então eu sempre gosto de mostrar, porque como o Médico e o Monstro são 98 páginas, de repente a pessoa pode acabar achando, se olhar a capa assim, bidimensional, que é tradução comentada. O que pode ter uma tradução comentada de um livro de 98 páginas? 200, né? E, de repente, tem muito mais que isso, tem muito mais, porque tem um capítulo falando sobre a vida do Stephenson e puxando dessas 8 ou 10 biografias grandes, quais são os elementos mais importantes. Depois tem uma parte contando a história da obra em si, como ela chegou, né, tudo isso. E aí sim entra na parte da tradução comentada. ou seja, não é para a gente ler numa sentadinha, não, tá? É para a gente degustar, né? É Sim, para a ler e gente reler, absorver, ler e reler. pesquisar, é para mergulhar. Digamos assim que é uma piscina olímpica, não, digamos que é um oceano, não uma piscina. Melhor essa metáfora. Tá Então vamos ótimo. lá. Ana Júlia, qual que é o principal motivador de uma edição exatamente com esse peso em todas as suas múltiplas acepções? Então, a ideia principal, uma vez que lá atrás, na qualificação, eu fui obrigada, e estava certíssima, não teria como, a abandonar a análise comparada das traduções, eu pensei, poxa, já que eu fiz para a Record uma tradução, e quando eu fiz a tradução para a Record, porque eu mesma nunca tinha traduzido O Médico e o Monstro, e o livro do Hyde, ele tem a história do Daniel Levine, que é a história dele autoral, e no final tem como um anexo O Médico e o Monstro. Então eu traduzi tanto o livro do Daniel Levine quanto O Médico e o Monstro para a Record. E quando eu fiz Ah, essa mas é muito chique, tradução, então, é uma dupla tradução também essa obra, que isso, beleza. isso, isso. E aí, quando eu fiz para o Hyde a tradução do Médico Monstro, eu levantei questões, porque aí era eu traduzindo e não mais analisando a dos outros, porque analisar dos outros é muito fácil, né, gente? Agora, você cortar na própria carne dói, então você tem que pensar por que eu fiz isso. E às vezes aquela questão entre com você mesmo. Puxa, será que não seria melhor eu ter feito assim? Nossa, eu escolhi isso, alguém vai reclamar. Então, deixa eu justificar por que eu fiz. Então, mas deixei aquilo. E quando eu fui fazer a minha tradução comentada, eu falei, não, não é a da Record, porque para eu usar a tradução da Record, eu ainda teria que pedir licença para eles, falei, não, 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 vamos pegar do zero, não vou nem olhar, fazia alguns anos que eu tinha feito a da Record, então eu falei, eu vou fazer uma tradução do zero, minha, com as minhas coisas, e fiz uma nova tradução e fui levantando as dificuldades. Normalmente, para quem está acostumado com edições bilíngues, como é que funciona isso? Você tem à esquerda o texto de partida, a língua original, à direita o texto de chegada e, às vezes, embaixo, no rodapé, ou às vezes nas laterais, os comentários referentes ao que está acontecendo ali. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou, porque para que você consiga ter partida, chegada e comentários, tudo isso numa página de um livro, e esse livro manter o tamanho que é um livro de adulto, porque livro de adulto normalmente é aquele tamanho, você não pode fazer com uma página maior, né? Porque de repente fica parecendo um livro infanto-juvenil, tal. E as editoras querem que ele tenha o formato padrão de um livro. Eu Você é adoraria obrigado. um A4, olha só que louco, mas Pois é porque é, eu sou seria uma leitora maravilhoso, né? apaixonada, seria Seria lindo. É. maravilhoso. Mas, então, o que acontece? Você tem que colocar os comentários com fonte menor.
Então, ele fica. A fonte dos livros, como a gente sabe, já não é lá muito grande, por conta de peso, por conta de preço, e ainda os comentários com uma fonte menor fica na famosa letra de formiga. E Sim. para nós que já fizemos 40 anos, né, Nani? Você ainda não, mas vai fazer já já. Eu já fiz 40 anos, gente. Então, já fiz 50 também, Já mas passei até bastante, aí gente. Para quem abafa o não está me caso. vendo, para quem não está me vendo no podcast, eu já passei também. Ela Mas está para a gente brincando. que já fez 40 anos, essa letra de formiga é uma coisa que você acaba desistindo de ler. E normalmente quem faz os comentários também desiste de pôr muita coisa para não, porque tem que caber ali. E aí Vira um conversando, acessório, né, Ana Júlia? Não tem sim, aquele acaba ficando, peso. é legal, funciona. Já vi várias tentativas. Tem gente que põe metade da página, tem gente que põe embaixo. Embaixo acho que até às vezes funciona melhor, mas todos têm problemas. E aí, conversando com o Horácio e a Maíra, da Tasset Books, eu falei para eles, eu falei, olha, o que eu gostaria de fazer é pegar tudo isso e colocar um capítulo falando sobre as dificuldades, falando sobre os desafios. Então, a pessoa ali, ela vê, isso refere para os capítulos, e do capítulo ficaria com negrito, referindo lá para cima. E é lógico, no e-book tudo isso virou hiperlink, gente. Então, quem está com o e-book, quem for ler no e-book, vai clicar e vai e volta, e a gente colocou de ir e voltar, então você consegue. Ah, vi aqui, Queer Street. Por que isso aqui está em negrito? Clica, você vai lá no comentário, entende porque isso é um desafio de tradução. Daí você, pronto, já sei, não quero continuar vendo os desafios. Clica para voltar, você volta no mesmo lugar que você estava e continua. No texto em papel, obviamente, você tem que abrir lá e voltar, mas tem as referências também para você saber onde que está. E aí, com isso, eles aceitaram, só que isso traz um desafio editorial enorme, né? Até essas referências, e você manter isso atualizado, porque se muda de página, tem que mudar tudo, né? E ficou muito bom, porque com isso o livro corre normal. E mais uma coisa que eu pedi, eu fui pedindo as coisas, eu ia vendo que eles compraram a ideia e estavam querendo fazer cada vez melhor, então eu fui pedindo. E aí eu Deixa eu abrir pedi, um parêntese aqui, professora. Parabéns, editores da Tasset, por ter encarado esse desafio, tá? Que não é qualquer sim, editora que faz parabéns isso. muito, porque Parabéns. olha, eles aceitaram que eu Gratidão. aceitaram, coraçãozinhos em português, como é que é? Eu tinha aprendido, foi coraçãozinho em coreano, assim, coraçãozinho em todos os idiomas. E o que acontece é o seguinte: o capítulo sobre a biografia de Stephenson também, eu tinha oferecido esse livro para outras editoras, inclusive editoras maravilhosas, que eu gosto muito, de pessoas que eu adoro e amo, mas que falaram, olha, para a nossa editora, a gente não cabe na nossa linha editorial que tenha um capítulo falando sobre a vida do Stephenson. E quando eu falei para o Horácio, ele falou, nossa, não, faz todo sentido. Eu, opa, acho que eu estou no lugar certo, né? Porque não Está no existe lugar ideia certo. doida. Não existe ideia doida, Nani. Existe a ideia contada para a pessoa errada. Na hora que você conta para a ideia para a pessoa certa, a ideia louca passa a ser a ideia genial, né? E aí o Horácio e a Maíra Vou te ensinar mais um toparam. coração, então, ó. Ah, olha só, que ótimo, então. É mais esse aqui para eles. E aí o que aconteceu? E aí eu propus no meio da coisa que tivesse o capítulo com os desafios, e aí propus assim: eu quero que na edição em papel as coisas corram lado a lado o tempo todo, porque a gente sabe que português é 10 a 20% maior. Então, se você começa um capítulo junto, de repente, o capítulo em português continua e aí a história do bilíngue acaba. Eu estou lendo aqui e falo, deixa eu ver na esquerda, e não tem esquerda, porque já acabou. E aí Não é a correspondente, Maíra, né? que faz a magia da editoração, com muita dificuldade, mas muita complexidade, não dificuldade, né? Porque difícil é para quem não sabe, complexo é para quem sabe. Com muita complexidade, a Maíra conseguiu fazer,
E, além disso, ainda escolheu uma fonte que é um pouquinho maior e mais nítida. Então, é uma fonte muito linda. E uma fonte que eu não sei o nome mesmo, mas dá para vocês verem no livro, que é uma fonte que, além de tudo, dá um ar assim antigo, muito bacana. Muito bom, né? Gente, é assim, para quem não viu a obra e para quem está só ouvindo a gente, corre na internet, que eu tenho certeza que você vai querer ver depois na mão, pegar no papel, Isso. embora a versão online, por causa Também desses tem suas hiperlinks, eu vantagens. estou Uhum. quase mudando de ideia sobre o papel, porque eu ainda não comprei minha edição, e eu achava que eu ia querer papel, que eu gosto de papel, mas está bem tentador esse Kindle, viu, gente? É Vamos lá, verdade. agora vamos para uma próxima pegada, e agora vai começar a ficar mais interessante para quem está aqui com a gente no YouTube, porque eu vou pedir para a Ana Júlia mostrar para nós, a partir dos principais desafios de tradução que você enfrentou, Ana Júlia, mostra um exemplo ou alguns exemplos para a gente. Fica à vontade para falar do que você quiser nessa tradução, porque eu tenho certeza que tudo que você falar vai ser bacana e interessante para nós. Por favor. Bom, o que a gente teve, basicamente, assim, os desafios foram vários, de várias vertentes. No momento em que eu fui colocar isso num capítulo à parte, foi muito bacana, porque eu consegui sistematizar. E eu vou comentar sobre 3 tipos de desafios, existem outros, mas existe, por exemplo, como a gente já imagina, o desafio cultural, porque a gente tem que pensar que o Robert Louis Stevenson era uma pessoa, um escocês, tá, gente? Então, tem alguns lugares que você vai pegar o Magic Monster, ele está classificado como literatura brasileira, como literatura portuguesa, e como geralmente literatura, no mínimo, inglesa ou americana. Mas ele é escocês, ele viveu, obviamente, na Inglaterra também, porque era onde tudo acontecia, e inclusive onde é ambientado o livro. Mas isso foi lá no período vitoriano, nós estamos em, assim, séculos nos separam de tudo isso. E aí, quando se faz referências a produtos, a marcas, a lugares, a bares, muitas dessas coisas não existem mais. E algumas coisas você nem consegue entender, por exemplo, penny numbers. Penny numbers. O que será penny numbers? Então a gente tem penny começa que já é como se fala o centavo em British English, tá? Então já é uma questão de, mesmo que você seja fluente em inglês americano, de repente você vai falar penny, né? Talvez alguém Isso. conheça a penny for your thoughts, né? Que é um centavo pelo que você está pensando agora, né? Então existe essa expressão, algumas pessoas conhecem, mas eu acho que isso já se perde assim na noite dos tempos em muitos lugares. E penny numbers são livrinhos que eram muito. Nós temos que pensar ainda mais uma coisa na inflação, que hoje a penny, ou um centavo, né? Hoje se fala muito, né? My 2 cents, quer dizer, já dobrou, e mesmo assim é pouquinho. Hoje não compra nada. Naquele tempo, a penny era um dinheiro que valeria, vamos dizer, eu acredito, talvez uma libra, o que vale uma libra hoje. Nesse momento, 6, 7, 8, sei lá quanto está a libra, R$ 10. Então, assim, penny numbers eram livrinhos baratinhos que se vendiam na banca de jornal. Então, ele faz referência, ele fala sobre isso em algum momento ali. Então, é uma coisa que passa, né? Falando sobre as coisas que estavam na hora que eles abriram ali, encontraram na casa que estavam fazendo, revirando ali. Isso passa uma ideia que, se a gente não fizer toda essa volta histórica, cultural, regional, são várias coisas que a gente não consegue chegar em o que é que isso quer dizer. A mesma Se coisa perde na tradução, se perde, informação, né? lost in translation.
A mesma coisa acontece, por exemplo, com Queer Street. Eles falam a respeito da pessoa que era riquíssima, mas agora vivia na Queer Street. Se você não, vamos dizer, não pesquisar, você vai pensar, mora na rua queer, ou mora na Queer Street. Deve ser uma rua de gente pobre, né? Porque pelo contexto é essa a ideia que passa. Mas não, Queer Street era uma gíria da época que seria como hoje a Rua da Amargura, né? Ou seja, uma pessoa que está totalmente sem grana. E como traduzir isso? Será que é preciso manter a referência da palavra rua? Eu optei por manter a referência da palavra rua por conta de eles falarem que ele agora vive. Então, agora vive na Rua da Amargura. Ficou legal, até porque a gente sempre, né, e o tradutor sabe disso, às vezes, quando você faz uma tradução, principalmente literária, você tem que pensar lá na frente. Será que quando isso for adaptado, né, e a gente já viu que o Médico e o Monstro é um prato cheio para adaptações, será que quando Extremamente isso adaptável, né? Será que quando isso Extremamente for adaptável. adaptado para um livrinho, ou para uma peça de teatro, ou para o cinema, alguém lá em inglês vai pegar esse Queer Street e vai fazer uma plaquinha de Queer Street, ou vai fazer uma plaquinha de Street, ou vai mostrar uma rua, ele andando na rua. Então a gente tem que manter uma referência que tenha a palavra rua, porque se acontecer isso, lá na frente a gente vai precisar porque a imagem vai estar lá e vai ficar estranho. Hoje eu estava vendo Posso um. abrir um parênteses aqui, Ana Júlia? Uhum. Olha o teu lado audiodescritora falando alto aí, olha isso. O que é muito bom, né? Sim, a gente vai somando, né? As habilidades, vai se somando. E hoje eu estava vendo um meme que a moça dizia assim: no primeiro quadrinho, ela falava assim: Ah, o meu médico pediu para que eu estou muito velha, então eu coloque a bar in the bathroom. É uma barra de segurança, né? No banheiro. E aí, no quadrinho seguinte, ela está com um coquetel na mão e ela fala: Então eu pus a bar in my bathroom. E aí eu pensei, como iria se traduzir isso? Porque uma barra, e aí, como assim uma barra? Ela está com uma taça na mão, eu já pensei, coitado do tradutor, se tivesse traduzido isso. Então tem essa questão de palavras que evocam imagens que muitas vezes a gente precisa, né, dessa questão de como eu vou recuperar isso, como é que eu vou conseguir falar disso. Nani, você ainda está. Daí, então. Ok, então, Ana Júlia, agora mostra para gente no teu PPT maravilhoso algumas coisas que você quer comentar dessa Ah, obra. legal. Vamos lá, vamos ver se está com. Será que está compartilhando? Sim, Tá, está. sim. Bom, então, primeiramente, para aquelas pessoas que estão pelo YouTube, né, que vão ver as imagens, e se não, eu vou fazendo a audiodescrição para vocês, né? Afinal de contas, eu vivo disso também. Então, a gente tem aqui nesse nosso primeiro slide, à direita, a capa do livro, e como é essa capa do livro, que até a Nani comentou, tem uma coisa bem interessante nessa capa do livro, gente. Nós estávamos, como a gente fez tudo muito junto, foi um processo mesmo de cocriação do livro, muito conversado com o pessoal da Tasset. O Horácio e a Maíra me perguntaram: que cor você acha que tem que ser essa capa? Eu falei: olha, eu amo azul. Eu amo azul, eu quero que seja azul. Uma ideia era que fosse vermelho por conta do sangue e tudo mais, mas eu falei: não, eu quero que seja azul. E fizemos a capa do livro azul. Quando chegou o Simpósio Profissão Tradutor, o Profit 2023, que foi agora nos dias 17 e 18 de novembro, presencial, eu levei, até como uma referência, um pôster que eu tinha feito para o Profit, se não me engano, 2014, que era na época que eu ainda estava no doutorado, e eu coloquei as capas dos livros, eu levei. E eu não reparei.
que aquele pôster é exatamente, gente, nós estamos falando de azul, então não é 50 tons de cinza, é 5 milhões de tons de azul. O pôster tem o tom exatamente igual ao do livro. Então, se vocês entrarem lá no Instagram da Tasset, vocês vão ver que o Horácio pegou o meu banner lá de 2000 e bolinha e colocou a capa do livro do lado e as cores são idênticas. É um azul meio arroxeado. Eu falei, gente, podia ser azul, podia ser um espectro, né? De repente foi esse azul. Podia ser esverdeado, amarelado, avermelhado, tanta coisa e de repente é o mesmo tom. E a gente colocou, né, a edição bilíngue comentada. E vamos mostrar as próximas imagens que eu trouxe para vocês. A segunda imagem que a gente tem aqui é o professor Richard Jury, que faz um prólogo que fala. O professor Richard é o autor de um blog que se chama Blog R.L. Stevenson, que é Robert Louis Stevenson, que é um dos blogs mais conceituados do mundo e reúne os stephensonistas e toda a história e tudo que acontece sobre Robert Louis Stevenson no mundo passa pelo blog do professor Jury. Ele é da Universidade de Bergamo, na Itália, já é aposentado, né? Para quem não está vendo a imagem, é um senhorzinho de cabelo branco, pele bem rosadinha, assim, e um sorriso muito simpático. E ele é uma pessoa muito doce. Inclusive, eu mandei um livro. Ele falou: Ai, você manda um livro para mim? Ai, que amor! Lógico que eu ia mandar o livro para ele, ele que fez a abertura. Eu mandei o livro e mandei pelo DHL, né, para ter certeza que chegava. E chegou, ufa, chegou, paga-se caro, mas chega, né? E aí chegou, e ele conhece, ele é nativo de italiano e sabe espanhol. E ele falou assim para mim: Ai, você não imagina as maravilhas que ser nativo em italiano e saber espanhol estão fazendo para eu conseguir ler o seu livro em português. E ele falou que Olha estava que conseguindo ler. beleza! Quer dizer, eu Que achei ele um beleza! amor e ele, assim, estava curtindo muito. Então, o professor Dury, meu super agradecimento, coraçõezinhos de todas as maneiras para o professor Dury. Outra pessoa que também foi muito fofo e colaborou nessa nossa produção, não sei, acho que não mudou para você aí, mudou? Mudou sim, tá o John Milton. Ah, que bom. Porque o engraçado para mim aí no meu compartilhamento continua, mas eu acho que tá para você tá aí, né? Então, Tá. agora o John aqui. Que teve dois momentos super importantes, três, né? Dois que são três, na verdade. Na qualificação de chegar e me dizer, né, hold your horses, não vai dar para você segurar o mundo todo. Então, vamos deixar uma parte, escolhe o que você vai fazer, e a escolha de Sofia a gente sabe que é difícil, e aí eu escolhi ficar com uma parte e a outra ficou latente esses anos todos e eu consegui trazer agora. Depois, quando o livro ficou pronto, eu achei assim uma coisa natural de pedir para o John fazer uma introdução, uma apresentação. Quem é essa pessoa, né? Para quem não sabe, quem é essa Ana Ju Perrotti, doida, que resolveu falar de Médico e Monstro. Então, até para contar um pouquinho da história. Já comentei com vocês sobre o Robert Louis Stevenson, que ele é escocês, ele é de Edimburgo, nasceu em 1850, então muitos séculos nos separam dessa pessoa. E já comentei também com vocês que ele morreu em Samoa, que é uma ilha, né, no Pacífico. A obra, só para vocês terem uma ideia, foi publicada em 1886 e teve 40 mil cópias vendidas. Eu brinco com as pessoas, isso só nos primeiros 6 meses. Eu brinco com as pessoas que eu falo que o dia que o meu livro tiver 40 mil cópias vendidas em 10 edições, eu vou ficar feliz. Porque no Nossa, Brasil, na nossa realidade de Brasil, uma edição é 1.000, 2.000, 3.000 exemplares. Então, para você ter 40 mil cópias, né? Não falando, lógico, dos grandes best-sellers, mas falando de livros normais, mortais. E a gente tem que pensar que em 1886, Inglaterra era uma coisa que, se agora já é muito menor que o Brasil, já tem muito menos leitores em número,
Imagina em 1886, para vender 40 mil cópias em 6 meses é um fenômeno, né? Já era um fenômeno. Ele já nasceu popular mesmo, Já né, Ana nasceu Júlia? popular. E era, inclusive, vendido em bancas, era uma coisa assim para realmente divulgar. E acabou sendo publicado ao mesmo tempo lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Parece? Sim, sim. E outra coisa que as pessoas perguntam, eu estava passando para o Hyde, mas outra coisa que as pessoas perguntam muitas vezes é como que The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde virou o Médico e o Monstro. Porque não existe, gente, em inglês, em lugar nenhum do mundo, isso eu posso garantir para vocês, The Physician and the Monster. Não existe. Eu Isso veio. procurei quando eu era jovem, porque eu queria saber que obra era, da onde vinha. Eu era muito Exato, mais perdida. exatamente. Na hora que a gente faz a engenharia reversa, é que você fala, gente, como é que se chama esse livro, O Médico Monstro, em inglês, né? E aí você vai, The Physician, nada. Por quê? Isso veio de Portugal. Então, em Portugal, uma das edições de Portugal inventaram, não me perguntem como, talvez uma jogada de marketing, o nome O Médico e o Monstro. E aí, quando começou a se publicar no Brasil, havia algumas editoras que falavam o estranho caso, o mágico caso, o maravilhoso caso, vários títulos diferentes do caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e isso também em outros idiomas. Eu não estudo as traduções para o francês, não estudo as traduções para o italiano, mas é óbvio, nem para o espanhol, mas é óbvio que, por exemplo, há 2 meses eu fui para Madrid passar um mês, e é óbvio que eu tive que ir para uma livraria, e é claro que eu já comprei uns médicos e monstros lá, que na verdade se chamam El Extraño Caso de Dr. Jekyll e El Senhor Hyde. Então, assim, nem lá não tem essa história de médico e o monstro também. Quer dizer, é só em língua portuguesa, Portugal, Brasil e, lógico, Pegou, né, Ana provavelmente Júlia? nas colônias deve ter também. Pegou muito porque, além de ser sintético, ele vai direto no duplo, então pega fácil, né? Exatamente. Essa dualidade bem marcada, né? Meio que o spoiler necessário para que a É, pessoa se interesse em comprar. exatamente. Aí depois eu coloquei aqui para vocês a capa do Hyde, para quem não viu aqui atrás, que é o livro do Daniel Levine, que também é um livro bem grossinho, assim, porque ele não é só recontando a história, ele conta tudo o que está acontecendo pela óptica do monstro. Então, é muito legal porque a gente vai vendo e vai seguindo a mesma ordem, os mesmos capítulos, só que recontado pelo monstro. E ao final desse livro, que é da Record, e ele tem em capa dura, que eu estou falando isso porque numa das conversas com o Horácio, ele estava comentando comigo que agora existe uma releitura de como entender os livros, e muita gente está curtindo ter o livro com capa dura, né? Que o Médico Monstro ainda não tem mais tamanho terá, e o do Hyde tem, você pode comprar ou capa flexível, sei lá como é que chama, capa mole, que não é, né, gente? Capa flexível ou capa dura. E o nosso livro aqui, eu deixei até o QR Code, dependendo de quando vocês forem assistir tudo isso, dizem que pelo menos estava valendo, vamos ver se ainda vai estar valendo quando vocês entrarem. Se você colocar, apontar para esse QR Code e colocar lá no código Ana Júlia, você tem um desconto, tá? Então, fica aí a dica. Então, é isso. Quem tiver interesse em adquirir o livro, seja em papel, seja o e-book, ou os dois, de repente. Então, vocês clicando aqui, né, colocando, apontando a câmera para esse QR Code, para esse QR Code, dizem que se você colocar Ana Júlia, também tem um desconto, mas se não tiver, né, também a gente, vocês podem pedir o desconto à parte. Sem contar que, assim, se você comprar pela Amazon, tem todas as vantagens da Amazon. Quem é, por exemplo,
Premium do KDP tem esse livro gratuitamente no seu pacote da Amazon. E a última coisa que eu queria trazer aqui para vocês é a minha página da academia.edu, ou, se preferir, academia, né? Então, independent.academia.edu. Tem algumas pessoas que estão chamando de academia, não importa. O que importa é que você, clicando aqui, entrando lá, toda vez que eu fizer upload de algum artigo, vocês serão avisados, né? Se vocês seguirem o meu perfil. E, além disso, tem vários capítulos, vários textos, inclusive a própria tese, que vocês podem baixar gratuitamente, podem marcar, colocar estrelinha, falar que gostaram, fazer tudo aquilo, porque com isso a gente consegue uma maior visualização de todo esse conteúdo. Então, deixar isso aí para vocês, não percam. É Então, acho que facinho. era Hoje isso. eu já baixei a tese e hoje eu já baixei 2 artigos, todos relacionados à tese, obviamente, e 2 artigos relacionados a essa obra da Ana E Júlia. E tem como coisas interessantes lá, viu? E como a minha vida é dupla ou talvez tripla, quem gosta também de tradução médica também vai achar coisas para baixar. E quem gosta de audiodescrição e acessibilidade também vai achar, tem alguns e-books, tem algumas coisas. Então, fiquem à vontade. Muito bom, muito bom, muito bom, gente. É assim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por literatura, e esse tipo de edição mais elaborada faz assim o zoinho da gente brilhar, né? Não tem jeito. Fica Sim, assim. para Só quem é falta passar. professor, se quiser de repente indicar o livro para os seus alunos, dá até para usar. Ele foi feito de uma maneira que dá até para se usar, por exemplo, numa aula de tradução literária. Ele pode ser um material didático, ele tem uma estrutura em que a gente consegue usar e fazer exercícios, e a gente tem uma ideia aí de para o futuro lançar o livro do professor com alguns exercícios. Mas você pode já criar os seus exercícios aí. E se quiser mandar para a gente, quando a gente criar o livrinho, a gente coloca a sua colaboração. Perfeito. Então, dona Ana Júlia, já passou tão rápido e a gente tem vontade de mergulhar mais e falar mais, mas também é bom deixar um gostinho de quero mais no nosso ouvinte Sim, ou até no porque espectador. teremos mais, né, Nani? Teremos mais. Exata. Então, inclusive, já vamos fazer um convite para um próximo podcast, que vai ser o seguinte: a gente vai receber o Luciano Lopretti, que também é um tradutor de mão cheia, muito querido na rede, um tradutor de francês e Sim. italiano, tá? E ele tem uma especialidade que é teatro, Ana Júlia, e Ai, que ele quer muito legal. trocar figurinha. Então, o que a gente pensou? A gente Muito faz bacana, porque uma o meu projeto originalíssimo inicial era fazer análise das traduções para o teatro, as adaptações para o teatro. Oba, Então, a gente conversa sobre isso com certeza. perfeito. Então, a gente vai fazer um podcast com as obras dele, fazer isso com a obra dele, a última, né? O Nada a Fazer. Já fica o Uhum. convite para o pessoal. E depois a gente quer juntar os dois para vocês discutirem. E aí eu praticamente não vou falar, vocês é que vão falar. E essas questões de tradutor para tradutor. Ai, já temos o nome dessa live, ó. Olha, que legal. Tradutor para tradutor. Pronto, já fica o convite, então, os 2 convites para o próximo com o Luciano e o outro juntando o Luciano e essa que vos fala maravilhosamente bem, que é a dona Ana Júlia Perrotti Garcia, autora dessa edição maravilhosa que deixa a gente babando, tá? Da obra do Stephenson, que eu espero que tenha deixado bastante gostinho de quero mais, como deixou em mim, tenha deixado em vocês também. Ana Júlia, quer dar as palavras finais? Fica à vontade. Ah, foi um grande prazer estar aqui, muito legal. Podem me escrever, podem me procurar nas redes, me seguir. Quem quiser, eu quero dar uma sugestão, ou eu quero fazer alguma pergunta, ou, por exemplo,
Essa semana eu estava no shopping passeando, de repente cheguei, tinha uma mensagem da minha irmã que falou assim: ah, estou de férias, mas estou devorando o livro, e nesse trecho aqui achei legal tal coisa. Então, assim, é muito bacana ver que as pessoas estão lendo, porque ele realmente ficou um livro, ele é, por um lado, acadêmico, embora a gente tenha tirado aquele viés, aquele peso da tese, eu reescrevi tudo para que ficasse palatável, até para uma pessoa que não está acostumada com a linguagem acadêmica, mas também ele é um livro, é literatura, ele conta sobre a história, ele conta sobre a vida do Stephenson, e aí ele conta as dificuldades que o tradutor vai ter, até para quem não é tradutor. Então é muito interessante, eu acho que acaba sendo legal para todos os públicos. Como a gente estuda, como o inglês é uma língua quase que obrigatória, na verdade, no nosso sistema educacional, ele até seria obrigatório, teoricamente, né? Como é um idioma universal. E essa tradução bilíngue, ela é do nosso idioma e do inglês, qualquer um pode usar como objeto de estudo, porque não tem nada mais gostoso do que você estudar, aprender um idioma se divertindo, né? Numa manifestação artística, ouvindo música, lendo uma obra. Eu acho que são as formas mais eu gostosas. fiz muitos dos comentários, Nani, são pensando naquele leitor abaixo de 20 anos. Porque, assim, a gente sabe que as pessoas com mais idade talvez saibam certas coisas, talvez tenham visto, talvez conheçam, talvez façam a referência, talvez tenham ouvido alguém falar na Rua da Amargura, mas uma pessoa, às vezes, abaixo de 20 anos não conhece, e a gente sabe que a gente tem uma quantidade muito grande de gente nessa faixa que lê, que assiste e que escuta podcast, que está interessado em tudo isso. Inclusive, fica a dica: logo, logo vai sair o audiolivro. Então, para aquele pessoal que curte audiolivro, vai sair o audiolivro também. Agora eu gostei muito, porque eu adoro coisas com voz, você sabe, né, Ana Júlia? Eu sou assim, uma profissional da voz, sempre fui, e adoro. Falou em voz, é comigo mesmo, falou em audiobook, eu já. Aí brilha mais ainda, os olhinhos já estavam brilhando, Ana Júlia, que boa notícia, adorei. E quem Adorei. estiver em qualquer lugar do mundo consegue comprar o livro fácil pela Amazon, porque o livro, na verdade, é impressão on demand. Então, onde você estiver, o livro é impresso e entregue para você num prazo muito bom. Que coisa mais contemporânea, gente. É isso, então, não tem desculpa para ninguém não botar a mão, ou pelo menos os olhinhos, se você comprar a edição online, né? Kindle, não tem Mas desculpa também para vai você. botar a mão, né? Porque vai clicar, vai... Não tem motivo para não botar a mão nesta obra maravilhosa. Ana Júlia, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade e esse papo tão simpático. E breve a gente está voltando aqui, então, nós duas com o Luciano. Sim, com Super certeza. obrigada, querida. Um beijo Tchau. grande. Outro.